Olá, bom dia. Hoje, dia 19 de setembro, 5h14 da manhã. Nós estamos aqui na área rural de Caraíma, nas proximidades da Mata do Tenente, e nós viemos a público informar que foram encontrados os 4 corpos dos desaparecidos aqui em Caraíma. Nós estamos aqui com o Dr. Tiago, delegado de polícia de Caraíma, Dr. Edilson, chefe da Polícia Científica de Umuarama, e de antemão agradecer todo o apoio das forças de segurança, esses mais de 40 dias de busca por essas pessoas desaparecidas. Desde o início, a cooperação entre todas as forças de segurança foi fundamental para as investigações, para a localização de vestígio do veículo e agora, finalmente, dos corpos. As investigações continuam. O Dr. Tiago. Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço. Gente, estamos aqui para nós estarmos comentando sobre esse desfecho com o qual a gente, de uma certa forma, já estava esperando, né? São mais de 40 dias que estávamos aí esperando as polícias, a justiça lhe trazer, né, esse resultado, ou um resultado, sei lá, que viesse nos surpreender, ou nos deixar feliz, mas isso era quase impossível diante, né, de tudo que a gente viu, diante de tudo que a gente presenciou, né, através dos jornais, enfim, trazido aí a respeito dos 4 amigos lá de Caraíma que cobraram a dívida. E essa dívida gerou uma grande tragédia, podemos dizer assim. Acabou aí tirando a vida de pais de famílias, avô, enfim, deixando famílias totalmente abaladas. Não tão somente as famílias, mas até nós mesmo que estamos seguindo esse caso, estamos acompanhando. Ficamos de veras muito tristes, porque a gente esperava que tivesse aí um final que viesse, de uma certa forma, nos surpreender, fazendo com que tivesse acontecido um milagre. E eu acredito que muitos da família ou das famílias, né, estavam aguardando isso, inclusive a mulher, né, de um deles, que é do Alencar, falou que acreditava que ele estava vivo, pelo fato de uma mensagem que ela recebeu, mas essa mensagem é óbvio que, sendo ela de texto, foi escrita ou feita, enviada por outra pessoa que estava usando o celular dele. Se fosse uma mensagem de voz, tudo bem, né? A gente iria até esperar uma notícia boa, mas infelizmente foi esse o resultado o qual a gente está vendo aí. A polícia de Caraíma trouxe nesta manhã, 5 horas da manhã, esse resultado, esse anúncio, enfim, essa notícia de que durante todos esses dias fazendo aí as buscas, encontraram na manhã os corpos desses 4 amigos enterrados, né, em uma cova ou algo parecido com o mesmo buraco que também esconderam ou enterraram o carro, né? Então, eu acredito que a essa altura, apesar de que a família tinha lá longe, distante, uma esperança, mas outras pessoas já estavam, de uma certa forma, conformadas com a situação, sabendo que tinha perdido seus entes queridos, porque diante da situação deste carro, o qual a gente percebe que estava muito, mas muito mesmo, perfurado de bala, né, de tiros, que a gente percebe que não tinha condições alguma de ter alguém que pudesse estar ali, né, com vida. Isso é fato.
A gente sabe muito bem disso. Vamos estarmos vendo se a gente... Ó, aqui, olha só a situação desse carro, gente. Olha a situação desse carro. Não tinha condição alguma, né? Deixa eu colocar aqui a imagem do carro para vocês verem. Não tinha condição alguma dessas pessoas estarem vivas. Olha só. Olha como ficou esse carro. Agora, me chama muito a atenção, né? A forma em que eles foram surpreendidos aí. Acredito que uma quadrilha estava aí, né, já na espera, na tocaia. Foi uma emboscada, isso aí está claro. Todo mundo está vendo aí a situação do carro. Olha só, gente. É difícil, não tinha como, né, alguém escapar aí. Eu não sei porquê. Eu acho que movida pela fé, né? A esposa do Alencar acreditava que ele estava vivo. Mas olha só, gente. As condições que ficou esse carro. Vocês estão observando aí, olha só. As marcas dos tiros, né? De vários calibres. Que a gente sabe que realmente não deixaria aí que ninguém pudesse sair vivo de uma situação como essa. Vamos ver aí mais o que foi que o delegado aí, né, a equipe que encontrou os corpos, eles falaram. Vamos aí, fica aí ligadinho que a gente vai estar soltando aqui mais algumas coisas sobre este momento. Ouvidos, nós cedo já, com o apoio da Polícia Civil de Umuarama e da Força Nacional, já viemos para esse local onde a Toro foi localizada e com a maquinária da Prefeitura já começamos as escavações. Olhamos todos os pontos possíveis que haviam vestígios de alguém ter sido enterrado lá. Esse serviço durou o dia inteiro e se estendendo pela noite também. Foi aí que nós encontramos num ponto onde tinha um ponto que tinha umas plantas que não estavam plantadas, que elas estavam só ali para encobrir os corpos que estavam enterrados. Desconfiamos do local e começamos a cavar. Foi onde encontramos os corpos e acionamos a perícia para realizar toda a perícia nos corpos. Bom, gente, eu acho interessante isso que o delegado falou aí, em relação à questão do silêncio, porque muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, eu estou referindo até a minha pessoa também, que eu bati na tecla que a polícia estava calada, que a polícia estava em silêncio, que esse silêncio incomoda, que esse silêncio muitas das vezes deixa as pessoas mais aflitas, a gente fica sem resposta. Manter o silêncio até mesmo com a advogada, né, de dois dos rapazes que estavam desaparecidos, esse silêncio foi, né, estendido até a ela também. Então isso eu acredito que provavelmente foi justamente por causa do sigilo e para que as coisas pudessem andar conforme aquilo que tem que ser feito. Porque quando vaza, né, quando vaza as informações, quando vaza algumas questões das investigações aí, às vezes atrapalha, termina que as coisas não dão certo conforme aquilo que a polícia está planejando, fazendo e trabalhando. Então, por um lado, eu reclamei, né? Lógico, cobrei aqui também, assim como outras pessoas cobraram, mas por outro lado, a gente vê que eles têm razão, porque hoje em dia, diante das tecnologias que nós temos, internet, enfim, as redes sociais, então qualquer informação que seja vazada, elas rapidamente está na mídia e rapidamente está nas redes sociais e isso pode atrapalhar. Então, eu acredito que, vendo o resultado que a gente está vendo aí agora em relação à descoberta do carro, a descoberta dos corpos, eu acredito que mantendo esse sigilo, que eles vêm aí com cuidado, né, com realmente muita sabedoria, a polícia vai chegar aos culpados e eu acredito que em breve nós estaremos aqui vendo na telinha, né, imagens que venha nos alegrar, porque as imagens que nós estamos vendo
há 40 dias até aqui, são imagens que nos deixam triste, que nos faz chorar, que nos faz lamentar, que nos faz sentir, né, a dor que aquelas famílias estão sentindo. Mas eu acredito que se nós permanecermos aqui de olho, ligadinho, ajudando, né, nós vamos estarmos também vendo imagens, aquelas que a gente precisa ver a partir de agora, que é os culpados sendo presos e pagando pelos seus erros, né? Vamos estarmos acompanhando também, que eu acredito que vamos estarmos de olho em questão do sepultamento da família, acompanhar tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, aquilo que for chegando até a nós vamos trazermos para vocês aí também de uma forma muito especial, porque vocês merecem estar também, né, sendo informado. Nós vamos estarmos passando para vocês aquilo que vão realmente chegando até a gente e a gente vai deixando vocês atualizados. Mas isso que o delegado falou, né, realmente eu concordo com ele. Diante de sigilos, de silêncios, a gente está vendo de uma certa forma a resposta, né? Eu não sei se diante de uma pressão, se diante de alguma coisa desse tipo, eu não sei. Pode até ter sido, talvez se não tivesse essa repercussão toda, talvez se não tivesse essa pressão toda da mídia, das redes sociais, dos YouTube, dos canais de televisão, enfim, da advogada, da família do advogado, do pessoal lá também, né, do Alencar. Então, talvez não estava chegando aonde nós estamos chegando hoje, que é tendo esse resultado da descoberta do carro e dos corpos. Agora, com a pressão que vai continuar, né, nós vamos estarmos aí em cima também, né, deixando com certeza os créditos e os parabéns para a polícia, de uma certa forma, que conseguiu trazer já essas duas respostas do carro e dos corpos, e nós esperamos que assim também continue e traga a resposta, né, dos culpados, que até o momento temos como a família Buscariolo. Nós sabemos que eles têm o mandado de prisão contra eles, eles estão foragidos, não tão somente o pai e o filho, o seu Antônio, né, com o seu filho, mas também toda a família. Inclusive, me faz lembrar que a mulher do filho do seu Antônio, né, ela está grávida, e eu acredito que em breve ela estará aí, né, ganhando seu bebê, e precisa ser levada a um hospital, a alguém, enfim, que vá cuidar dessa situação. Então, eu acredito que a polícia está no rastro, que a polícia está investigando direitinho e que em breve os devedores, que seja o seu Antônio com o filho dele, a família Buscariolo, enfim, mas que quem fez pague por este erro, certo? Então, veja aí mais um pedacinho aí do que o delegado e sua equipe falaram. E nada pode ser passado ainda, tudo está em sigilo para melhor elucidação do fato. Exato, nós pedimos a compreensão da família das vítimas, de toda a população, da imprensa, com esse sigilo que é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos. Destacar aqui total apoio da Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Polícia Civil, Polícia Militar, Governo do Estado, que desde o início dos trabalhos disponibilizaram toda a estrutura logística que permitiram... Bom, gente, nós vamos estarmos vendo agora, para nós terminar esse vídeo, e depois nós estaremos também fazendo uma live no nosso outro canal, mas nós vamos estarmos trazendo para vocês aqui agora também a questão do momento em que os corpos foram encontrados, né? Os corpos foram encontrados em um lugar, né, enterrado. Parecia até o início de um bunker, não sei. Eu acho que é esse o nome mesmo, né? Que talvez teria sido iniciado, não teria sido concluído, e eles aproveitaram e colocaram os corpos ali. E não estavam como a gente teve algumas informações, às vezes, né, recebemos informações de que um corpo estava num canto, outro estava em outro estava jogado no rio, outro estava em um poço, enfim, isso não era verdade. Eles estavam todos em um só lugar, né, neste lugar que vocês vão estar vendo aí agora, e, enfim, chegou a este momento em que a polícia, chegando, e eu acredito com muita sabedoria, espertez,
chegando naquele lugar, vendo que estava ali de uma certa forma suspeito, porque eles colocaram uns pés de árvore, não sei se árvore, se planta, alguma coisa do tipo, sobre aquele lugar para poder disfarçar. Ou seja, não eram as plantas que estavam de uma certa forma plantadas mesmo, mas elas estavam ali só para disfarçar, né, para despistar. E sendo assim, algumas pessoas passaram muitas das vezes por perto, né, muito próximo, porque ali estava a 500 metros do lugar que foi encontrado o carro. A 500 metros do lugar que foi encontrado o carro. E muitas pessoas passaram por perto e não conseguiram encontrar. Mas a polícia é muito inteligente, né? E eu acredito também que, eu não sei, mas depois nós vamos ficarmos sabendo se não houve outras denúncias anônimas também, para que eles pudessem estar chegando a essa conclusão. Mas veja aí o lugar que foi encontrado e o momento em que foi encontrado, que foi retirado os corpos e levado ali, porque foi feito também uma estrada, foi obrigado a máquina a entrar ali, né? Um maquinário entrar para poder fazer uma vereda ali, uma estrada, para que eles pudessem entrar também com o carro do IML para poder estar tirando ali os corpos e estar conduzindo para o restante, né, do trabalho que foi feito. Mas observe aí, está sem áudio, né? Está sem áudio. Eu vou ver se eu consigo colocar o áudio aqui, mas enfim, de qualquer maneira o áudio também não é, eu acho que é melhor deixar sem. Pode ser que dê direitos autorais esse áudio aí, mas olha aí, gente, o momento em que estavam retirando os corpos, né? A princípio aqui vocês viram, né, que aqui foi o momento que eles estavam desenterrando ali com as enxadas. Encontraram, a máquina veio para fazer, né, a estrada para poder o carro do IML entrar ali. E, enfim, a retirada dos corpos. Muito triste esse momento para toda a família, né? Os 4 amigos, para nós também que estamos acompanhando, que queríamos vermos um final feliz, mas infelizmente não foi possível. E de agora por diante está só acompanhando o que verdadeiramente vai estar acontecendo, né, com a questão dos culpados, se é realmente mesmo como a gente já imagina, né, e até mesmo a polícia acredito que já também imagina que é o dos Cariolo. A gente espera que sejam presos, né? Não tão somente o pai e o filho, o seu Antônio, e o seu filho que está aí com mandado de prisão, mas todos os culpados, porque não foi só eles dois, né, gente? Não foi só eles dois. A gente já sabe, né, diante da situação, que não foi só eles dois, porque tiveram vários tiros ali, de vários calibres de armas, e, enfim, acho que até fuzil teve ali no meio, e pistola, enfim, muitas coisas já nos faz ver que não foi somente eles dois. Então, que todos os culpados paguem por este erro e que a família fique de uma certa forma aliviada, né? É bem verdade que por mais que a justiça seja feita, mas eles não vão voltar, as esposas não vão ter mais os seus maridos, os seus filhos não vão ter mais seus pais, enfim, mas de qualquer maneira, se a justiça for feita, se os devedores forem presos e pagarem pelos seus erros, de uma certa forma vai aliviar um pouquinho o coração da família, tá certo? Forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo ou a próxima live, se assim o Criador nos permitir. Um forte abraço, saudade de todos vocês, em breve estaremos juntos, né, mais uma vez aqui no nosso canal.